Estamos celebrando hoje com toda a igreja o 30º domingo do tempo comum e também o Dia Mundial das Missões. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Acolhemos também fraternalmente a todas e tantas pessoas que à distância rezam conosco. A liturgia deste domingo nos lembra de que o pecado nos estaciona, nos escraviza e nos deixa sem perspectivas, sem esperanças, sem saídas, nos impedindo de enxergar as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Por causa desse pecado, nós ficamos muitas vezes à beira do caminho, isolados das graças e bênçãos que nos foram e nos são destinadas. O cego de Jericó, é nosso protótipo, quando nos deixamos escravizar pelo pecado e temos a visão obscurecida para as realidades espirituais. O grito de Bartimeu é também o brado que parte da nossa alma, que anseia pelo perdão e pela misericórdia infinita de Deus. Quando nos sentimos afastados do povo de Deus, por causa das condições em que estamos muitas vezes vivendo. Mesmo que aparentemente não deixemos transparecer, a nossa alma grita pedindo socorro, como aconteceu com o cego. O que nunca poderemos esquecer é de que Jesus está sempre perto de nós, sentado também conosco, esperando a nossa invocação. Mesmo que aqueles que o acompanham não nos reconheçam e achem que somos indignos de ficar perto do Mestre, Ele nos acolhe e anseia pelo nosso regresso. Bartimeu foi insistente e corajoso e deu uma prova da sua fé, apesar da sua situação de sofrimento, de miséria. Com o gesto de se afastar, de desfazer do manto que o cobria, ele jogou fora a sua vida passada, toda a carga que levava sobre os ombros e se entregou sem restrições aos cuidados de Jesus. Mestre, que eu veja, foi o seu único pedido. Ele não se justificou, nem acusou a ninguém pelo mal da cegueira. Apenas confiou na misericórdia infinita de Deus, que cura, salva e liberta. Assim também, nós precisamos fazer. Reconhecer a nossa cegueira causada pelo pecado, gritar pelo Senhor, jogar fora o manto que pesa muitas vezes nos nossos ombros, para colher a cura da nossa alma. Aí então, poderemos nos ajuntar aos outros que caminham com Jesus, para sermos fiéis, para sermos seus discípulos e discípulas na busca de outros Bartimeus, que também estão sentados, mendigando, muitas vezes às margens da sociedade. Jesus quer se deixar encontrar por todos que se acham assim e está atento ao nosso chamado. A cegueira, vimos há pouco, tira a liberdade. E não ver o caminho nos faz parar. A estrada é o lugar do caminho, é o lugar do encontro, é o lugar da busca, da esperança. Para o mendigo, andar para a direita ou para a esquerda não faz diferença alguma. Mas estando na estrada, sentado, é continuamente encontrado pelos que estão a caminho.
é quem está a caminho que lhe dá o que ele precisa. É quem está a caminho que vê suas necessidades e lhe presta ajuda. Mendigar é esperar. Estender uma mão à espera de uma resposta é declarar-se carente, necessitado. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Algo muda em sua vida. Uma voz que o alcança comunica uma notícia confortadora. O som de um passo diferente desperta algo novo nele. E ele, que é filho de Timeu, reconhece o passo de outro filho, o filho de Davi. Ele, que pertence a Timeu, ouve passar o pertencente, por excelência, à história, ao seu povo, a ele mesmo. Reconhece que não pode mais ser só o filho de Timeu, mas precisa pertencer ao outro filho, que na plenitude da esperança ou da pertença, o chama a verdadeira pertença. Aquele filho que estava quieto, sentado, mendigando, esperando, levanta a voz, grita para pertencer a quem poderá transformá-lo numa pessoa totalmente nova. Jesus faz dele o protagonista da vida, faz com que se levante, o faz andar, o faz chegar ao centro e lhe faz expressar seus desejos mais profundos. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. Tua fé te curou. O cego não é mais cego. Começa a seguir a Jesus. E o filho de Timeu deixa sua casa para pertencer a outra pessoa, ao filho de Davi. Ele não vive mais na falta, porque antes dele, no caminho, há a plenitude, aquele que oferece tudo. Ele não está mais sentado, mas está a caminho, e não na estrada que escolheu, mas aquela em que Jesus percorre, no centro do caminho, porque Jesus está no centro. É com uma nova esperança, a esperança da vida. Há vários domingos que no Evangelho de Marcos lemos e apreciamos como Jesus dedica-se à formação dos discípulos. Também vimos suas dificuldades para compreender sua mensagem. Para eles, é impensável que o Messias, que seria quem os libertaria da opressão dos romanos, morra numa cruz, como um criminoso, despreciado, rejeitado pelo povo e pelas autoridades opressoras dessa época. Neste período, há um grande trabalho de Jesus para que seus seguidores tomem consciência da profundidade do mistério de sua pessoa e do alcance da sua missão. Podemos imaginar quantas esperanças alimentou este cego sentado à beira do caminho, pelo qual iam os peregrinos para Jerusalém. Ele chama Jesus como o filho de Davi, gritando bem forte e resumindo assim as esperanças do povo sofrido de Israel. Neste grito, podemos colocar todas as pessoas, todos os nossos irmãos e irmãs, aquelas que se encontram, muitas vezes, à margem da sociedade, necessitadas também de alguém que lhes estenda uma mão, lhes dê uma oportunidade, olhe para elas, reconheça sua existência. E Jesus agiu de maneira diferente de seus discípulos, de seus seguidores. Ele se deixou tocar
e comover pelo apelo do cego. E não somente parou, como também o chamou. É assim como nos olha Jesus, disse o Papa Francisco no seu discurso de abertura no Congresso Eucarístico na Bolívia. Jesus nos viu do mesmo modo com que olhou para o cego Bartimeu, sentado sobre nossas dores, sobre nossas misérias. Disse o Papa que não somos testemunhas de uma ideologia, de uma receita. Não somos testemunhas de um modo de fazer teologia, mas somos testemunhas verdadeiras, oculares, do amor curador e misericordioso de Jesus. Desde o início do seu pontificado, o Papa nos exorta a não sermos presa da insensibilidade diante da dor, da indiferença diante das agonias e opressões de tantas pessoas, nossos irmãos e irmãs. Prezados irmãos e irmãs, neste domingo, quando celebramos o Dia Mundial das Missões, peçamos ao Senhor que nosso caminho de discipulado nos leve ao encontro de tantos cegos que estão atirados nas ruas, nas praças, nas vilas, acordá-los e mostrar-lhes a luz. Porque quem não vê, precisa que alguém primeiro lhe fale e faça sentir de outra maneira o aconchego, a beleza da luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.